Então, boa noite. Bem-vindos a este webinar organizado pela Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, a ADIC. É mais um webinar que estamos a fazer durante este tempo de pandemia, que já começa a ser demasiado longo, em que é praticamente impraticável irmos ao contacto com os doentes, com os seus familiares ou cuidadores, e, portanto, tentamos substituir por vários temas sob a forma de webinars com o tema de insuficiência cardíaca. Este de hoje, o tema é sobre reabilitação cardíaca, tanto no pós-infarto de miocárdio como no geral, na insuficiência cardíaca, no geral, no doente cardíaco, e, portanto, espero que gostem e que fiquem atentos, porque vamos tentar também dar algumas dicas e depois, na parte final, falando com os fisioterapeutas, daquilo que podem fazer em casa. Infelizmente, nos últimos dados que temos, que já são de 2017, mas que acabaram de ser iguais ou é reprodução do que foi publicado em 2014, apenas 8% dos doentes no pós-infarto de miocárdio têm acesso aos programas de reabilitação cardíaca em Portugal. Isto contrasta com os 30% a 50% em alguns países da Europa Central. Sabemos hoje em dia que a reabilitação cardíaca não é só uma melhoria da capacidade funcional, também implica, por vezes, outro apoio nutricional, mudança de estilos de vida e, portanto, melhorando a qualidade de vida do doente, neste caso que estamos a falar do doente cardíaco. Portanto, vou passar a palavra ao Dr. Miguel Mendes, que é o diretor da cardiologia do Serviço do Hospital de Santa Cruz e responsável da Unidade de Reabilitação Cardíaca do Hospital de Santa Cruz e do Instituto do Coração. Porque devo mudar a minha vida. Dr. Miguel? Olá, boa noite a todos. Tenho muito gosto em estar aqui neste serão convosco. Quero-vos saudar a todos, agradecer o convite à doutora Maria José e desejar boa fortuna e grande atividade, continuação de grande atividade para a associação, que eu considero muito útil e portanto vamos realmente dar início à nossa conversa. Penso que estão a ver a minha apresentação e portanto, a questão aqui é porque é que temos que ter uma vida diferente? Será que os medicamentos não são suficientes para podermos ter uma vida boa? E para começar, quero-vos apresentar, em primeiro lugar, a nossa equipa de reabilitação cardíaca no Hospital de Santa Cruz, que já é uma equipa que já cresceu. Nós começámos a nossa atividade, vamos fazer 5 anos agora já nos primeiros dias de março, e temos realmente uma equipa que já, para além destes que são aqui visíveis, polivalente, também com um fisiatra, com nutricionistas, para além do enfermeiro, do apoio de secretariado, da nossa auxiliar e, sobretudo, das nossas fisioterapeutas, que são fundamentais. Os médicos estudam os doentes, apoiam, mas realmente a relação que é tida das fisioterapeutas com os doentes é fundamental para o bom sucesso do programa. Tivemos também a felicidade do hospital nos permitir ter umas boas instalações, portanto são instalações realmente novas, posso dizer, bastante bem equipadas, e isto permite-nos prestar efetivamente um bom serviço. Tenho alguns slides, são quase para médicos, mas não vou falar deles como médicos, são mais um bordão para mim do que propriamente para que vocês os leiam. E, no fundo, neste slide, isto que eu quero dizer é que, ao longo do estabelecimento da doença cardíaca, que vai culminar em insuficiência cardíaca, temos vários degraus, várias etapas
para as quais temos boas respostas. Respostas que passam por cuidados de vida geral, por alimentação, por medicamentos e até por aparelhos. Portanto, tudo isto está feito para que os doentes tenham boa qualidade de vida, tenham uma vida longa e usufruam de tudo. Nós médicos, claro que queremos que as pessoas sobrevivam, mas aquilo que mais gosto nos traz é que todos tenham uma vida boa e que façam uma vida normal e que não estejam centrados na sua doença. Isso para mim é a grande alegria, é a pessoa viver para lá da doença e não viver a doença permanentemente, não estar centrado na sua doença. Confie nos médicos, faça os tratamentos e terá os seus resultados. É isso que este slide também vos mostra. Também não vamos através dele. Mas à medida que vamos introduzindo diferentes tipos de intervenções, medicamentosas ou aparelhos, vamos conseguindo reduzir muito a probabilidade de morte e também melhorando seguramente a qualidade de vida. Isto é fundamental para vocês terem esta noção e a confiança de que há respostas para as doenças. Agora, as respostas só podem funcionar se forem assumidas. Se cada um de vocês fizer efetivamente a vossa parte, nomeadamente tomar os medicamentos. Os medicamentos colocados no cesto do pão, no centro da mesa ou na gaveta dos medicamentos, não produzem qualquer efeito. Têm mesmo que ser engolidos e tomados às horas certas. Isto é fundamental. A par com isto também tudo o que é estilo de vida. O alimentar-se bem, o cortar o sal, o fazer exercício físico, o baixar o peso, tudo isto é fundamental. Para ter bons resultados, só que é preciso fazer. E uma das coisas que está recomendado em as orientações nacionais e internacionais para os doentes com insuficiência cardíaca e também com infarto, é que se deve fazer um exercício aeróbico. O exercício aeróbico quer dizer que é um exercício que é de intensidade moderada e que é capaz de ser mantido por longo tempo, qualquer coisa entre 20 a 45 minutos. Portanto, é sempre uma intensidade moderada. E este tipo de exercício é muito bom porque permite aumentar a capacidade de esforço, reduzir as queixas no dia-a-dia, reduzir a necessidade de internamentos e também reduzir a mortalidade. Portanto, é um investimento que todos devem fazer ou que todos são convidados a fazer para depois terem estes benefícios que me parece que são muito importantes. Se eu tivesse na minha consulta a falar-vos de um medicamento que dá forças, que permite tirar a falta de ar, que dá boa disposição, que reduz a possibilidade de internamentos, que dá uma vida mais longa e melhor, alguém iria negar esse tipo de tratamento? Todos quereriam comprá-lo e ir a correr para a farmácia. Sendo assim, portanto, é muito importante também aderir a esta parte do tratamento que está advogado e que é muito importante. E, portanto, no contexto de insuficiência cardíaca, para tornar as coisas um pouco mais simples, o coração funciona mal. Portanto, contrai-se com pouca força ou não se contrai por igual. Portanto, há um problema de circulação de sangue. Portanto, a quantidade de sangue que circula a cada batimento é inferior, é reduzida relativamente à situação normal. E, portanto, o que é que acontece é que os órgãos vão todos receber um pouco de sangue a menos do que seria o habitual. Um órgão muito importante são os músculos. Os músculos todos, os músculos que nós precisamos para nos movimentar. Os músculos das pernas, dos braços, do tronco, do abdômen, enfim, todos os músculos. E recebendo menos irrigação, quer dizer menos oxigênio, então estes músculos vão tender a ficar inativos. Portanto, nós vamos ter algum desprazer em nos movimentarmos e vamos começarmos a defender
e a realizar cada vez menos esforço. Ora, isto é um ciclo vicioso. Portanto, os músculos vão ficar cada vez com menos condições para proporcionarem uma atividade física agradável e normal. E, por fim, no cúmulo desta fadiga que se vai acentuando, os próprios músculos vão começar a atrofiar-se. E então, efetivamente, tudo isto se multiplica e ficamos muito limitados. E vamos ficar cada vez mais limitados. Quanto menos nos movimentarmos, maior será a limitação. E esta falta de músculo, vamos dizer assim, é muito importante, porque as principais causas de limitações no contexto de insuficiência cardíaca são a falta de ar e a fadiga muscular, e isto está muito ligado com o músculo. É muitas vezes mais um problema de músculo do que um problema de coração ou até de pulmões. Algumas pessoas ficam mesmo numa situação de caquexia, quer dizer, portanto, magríssimos, que perdem imenso peso. E isto porque todos os músculos ficaram atrofiados. E, portanto, isto é fundamental lutar contra esta possibilidade, porque a prazo vamos ficar com uma vida muito limitada e muito desagradável. É fundamental mantermos atividade, termos os músculos treinados e ativos. Porque sempre que os ativamos, a circulação aumenta e, portanto, vamos ficar com melhores condições de funcionamento dos músculos. Ora, é isto que nos faz chegar à reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca não é, como a doutora Maria José já disse, não é só exercício físico, porventura é o seu componente mais conhecido, mas tem outros que não são desprezíveis. Por um lado, a educação das pessoas, dos doentes, relativamente ao estilo de vida, como já vos falei, uma vida boa, ativa, com uma alimentação saudável, com um controle da medicação, dos chamados fatores de risco, abandono do tabaco, também há algum apoio psicológico e controle do stress que sempre nos acompanha, da vida em geral, mas eventualmente também por estarmos doentes. As pessoas doentes muitas vezes têm ansiedade, por vezes ficam deprimidas e, portanto, a entrada num programa de reabilitação cardíaca é uma ajuda fundamental para dar a volta a isto. E, efetivamente, não é só pelo contacto com os membros da equipa toda, é também pela integração num grupo. E, evidentemente, que quando englobados num grupo, só por contarmos às vezes o nosso problema e ouvirmos os outros falar do deles, vamos ficar melhores. E somos capazes de nos apoiar também mutuamente. Mais importante do que, se calhar, as questões de ficar bem, de estar bem, é o facto de que a reabilitação cardíaca salva vidas e tem um sucesso superior a muitos medicamentos. Temos aqui, enfim, um exemplo das vidas que são salvas por tomar determinados tipos de medicamentos por 1000 habitantes, por 1000 doentes, e verificamos que a reabilitação cardíaca é quem consegue salvar mais vidas. Mais do que muitos medicamentos, as estatinas, os beta-bloqueantes, pronto, não vos quero cansar com nomes, os inibidores do enzima de conversão. Portanto, isto não é muito importante, é realmente até em termos científicos decisivo para que se possa ter uma vida longa e melhor. Quem são os candidatos? Pois, os candidatos então são todos os que tiveram infarto do miocárdio, aqueles que têm angina de peito, se fizeram uma dilatação das artérias coronárias, se colocaram uma válvula por via através da pele, com ou sem cirurgia cardíaca, também é igual, os operados ao coração e os doentes com insuficiência cardíaca crónica compensada, estável. Portanto, praticamente todos os doentes cardíacos têm indicação para se englobarem no programa de reabilitação cardíaca. E os nossos programas, não vos vou cansar muito, mas desenvolvem-se normalmente em 3 fases.
uma primeira fase no decorrer do internamento, a chamada fase hospitalar, depois uma fase que nós chamamos de fase 2, que é a fase de treino, que pode ser normalmente 24 a 36 sessões, 3 vezes por semana, são 2, 3 meses. Em alguns casos, sobretudo naqueles de insuficiência cardíaca mais grave, podemos precisar de ir aos 6 meses. E depois temos uma fase de manutenção para conservar os ganhos que foram obtidos, em que todos são convidados a realizar atividade física, pelo menos, o ideal seria sempre 5 vezes por semana, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana. E então, claro que a fase hospitalar acontece dentro do hospital e a fase de treino pode acontecer em 2 locais. Ou num centro de reabilitação cardíaca, portanto, aquilo que nós fazemos habitualmente no Hospital de Santa Cruz, fora da pandemia, ou então num contexto domiciliário. Portanto, é assim que, portanto, com instruções, com contactos por parte da equipa. Na fase de manutenção, as pessoas devem ser eles próprios, as pessoas a tomarem conta de si, já com uma ligação ainda ao centro, mas com autonomia. O lugar ideal para prolongar e para a fase de manutenção é num clube coronário. Temos em Lisboa pelo menos 2 clubes coronários. O Clube Coronário da Faculdade de Meteorocidade Humana e também o do Estádio Universitário. Algumas pessoas, por circunstâncias várias, desde o gosto pessoal até problemas de horários, fazem atividade física de forma individual, o que não está mal, mas normalmente funciona melhor se for em equipa, porque há mais estímulos mútuos e as pessoas vão puxando umas pelas outras em todos os aspectos, nomeadamente no da assiduidade, que é fundamental. Nós, em Santa Cruz, temos um programa em que tentamos que não haja uma transição brusca entre uma fase e a outra, em que pouco depois de se começamos logo a ter a fase em que se está a realizar atividade no domicílio, à volta da residência ou mesmo na comunidade. Já foi dito pela doutora Maria José, e realmente é uma mensagem que é fundamental, que é dizer que 8% dos doentes com infarto participaram em programas de reabilitação. Isto é o estudo que está publicado, 2013-2014, mas efetivamente houve um inquérito que ainda aguarda publicação agora do ano passado, em 2019, e que tem os resultados idênticos. É um problema de acesso, é um problema porque não há programas de reabilitação em muitos pontos do país, portanto só existem nas grandes cidades do litoral, mas também é um problema também de vontade de participação por parte dos doentes. E, portanto, contamos muito convosco, para quem estiver interessado, que ultrapasse estas barreiras que existem, barreiras físicas, de acesso por dificuldades de transportes, por morarem longe demais, algum custo que está naturalmente envolvido, mas sobretudo sejam capazes de ultrapassar a falta de motivação, de vontade para participar. Algumas pessoas, nomeadamente as mais idosas, não se veem em fato desportivo para fazerem atividade física. Outros não compreendem porque é que o sedentarismo os levou à doença cardíaca. E outros ainda também não entendem ou não percebem quais são os objetivos verdadeiros da reabilitação cardíaca. E, portanto, é isto que eu vos queria deixar, é esta a minha última mensagem, é que, no fundo, estejam com atenção agora ao longo das próximas intervenções e também no debate e vão entender porque é que é importante e qual é o interesse desta intervenção que nós fazemos. Efetivamente, damos anos à vida e vida aos anos. Obrigada, Dr. Miguel Mendes. Só reforçar aqui um ponto que é muito importante, que é que ele falou,
que ele disse é preciso que faça a terapêutica. É uma das causas principais de reinternamentos nos doentes com insuficiência cardíaca, é a não adesão à terapêutica, é extremamente importante que cumpram os medicamentos. Eu até costumo dizer, não basta ter a receita, não basta comprá-los, é mesmo preciso tomá-los. Depois termos uma ideia diferente daquilo que há uns anos ainda se praticava, é um doente com infarto tem que estar em repouso, o doente com insuficiência cardíaca deve estar em repouso, isso é completamente, já não tenho que dizer fora de moda, mas está completamente provado que isso não é desejável e que o exercício, toda a gente pode fazer exercício. Depois podem ver alguns vídeos que estão no nosso site, exercícios em casa, podem fazer apenas com uma cadeira, fazer alguns exercícios, e a caminhada é o exercício mais barato, e se não estiverem numa zona de poluição, até é o mais saudável. Portanto, vou passar às terapeutas, apresentá-las. A Sofia Santos e a Mónica Neto, são duas fisioterapeutas do Hospital de Santa Cruz, da Unidade de Reabilitação Cardíaca, e construíram, juntamente com o Sérgio Fonseca, que é o doente que vamos ouvir no final, o vídeo que vão apresentar. Faz favor. Ora, muito boa noite a todos. No nosso vídeo. Há sempre aqui uns pequeninos problemas técnicos, não há problemas, estamos com o tempo. Ontem no teste funcionou muito bem, portanto, Sofia, também vai funcionar. Seja necessário reportar à equipa médica. Peço desculpa, tenho que voltar para trás, pronto. Ok. Cardíaca, os nossos utentes são atletas. Antes de chegar ao ginásio de reabilitação cardíaca, é realizada uma consulta médica e uma prova de esforço. Após reunião com a equipa multidisciplinar, é definido o programa individualizado para cada atleta. Ao chegar ao ginásio, recolhemos um conjunto de dados importantes, através de um questionário. Queremos saber quais as vossas expectativas e objetivos a alcançar com a reabilitação cardíaca. Como são os hábitos de atividade física, os hábitos nutricionais, como se encontram do ponto de vista emocional e como está a vossa qualidade de vida. No caso de se justificar, os atletas são referenciados para consultas da especialidade, como a consulta de nutrição, psiquiatria ou de sessão tabágica. Na sessão de exercício, a nossa assistente operacional coloca uma banda de telemetria para conseguirmos avaliar a frequência cardíaca em repouso e em todos os momentos do treino. Esta banda de telemetria também nos dá a indicação de alguma alteração no traçado eletrocardiográfico, que seja necessário reportar à equipa médica. De seguida, avaliamos a tensão arterial e a frequência cardíaca. A medição dos sinais vitais, os resultados obtidos na prova de esforço cardiorrespiratória, a capacidade funcional dos atletas, o risco cardíaco, a idade e a interpretação da sensação de esforço numa escala de 6 a 20 são alguns fatores que determinam a intensidade do exercício e a forma como vai progredir o treino de reabilitação cardíaca de cada atleta. Toda a avaliação é registada no diário clínico do atleta. Depois das avaliações todas realizadas, iniciamos o treino. Os atletas começam por fazer alongamentos, fundamentais para preparar o corpo para a atividade e prevenir lesões musculares ou articulares durante o exercício. Alongam as costas, o peito e as laterais do tronco. Contam com a ajuda do espaldar para o fazer, mas qualquer um destes movimentos pode ser realizado em casa, desde que ensinados pelo fisioterapeuta. Aliás, todo o programa de reabilitação cardíaca está desenvolvido para promover a vossa autonomia. Depois do alongamento vem o aquecimento.
este passo é muito importante porque faz subir a frequência cardíaca e a tensão arterial de forma gradual e saudável. Aumenta também a quantidade de oxigênio nos músculos e o fluxo sanguíneo, elevando a sua temperatura corporal e dando uma sensação de bem-estar crescente. Fazemos vários exercícios que simulam as atividades do dia a dia e melhoram o equilíbrio e a coordenação motora. Ao mesmo tempo, damos atenção ao controle respiratório e corrigimos eventuais compensações corporais. Embora o aquecimento seja igual para todos os atletas, a atenção é individualizada e alguns exercícios têm de ser adaptados, no caso de existir alguma limitação motora e assegurar a sua correta execução. Depois dos alongamentos e do aquecimento, o vosso corpo fica preparado para o treino aeróbio. Este treino envolve um movimento constante do corpo e promove o gasto de calorias. São atividades aeróbias a caminhada, a natação e a dança. Na unidade de reabilitação cardíaca, este treino é feito na passadeira e na bicicleta, mas também através de alguns exercícios que melhoram o equilíbrio e a mobilidade global do corpo. Os benefícios do treino aeróbio são conhecidos e incluem o controle do peso, o aumento da resistência corporal, a diminuição da sensação de esforço no dia-a-dia, o controle da glicémia, a redução do colesterol e o fortalecimento do sistema imunológico. Mas todas estas vantagens devem ser otimizadas com a aquisição de comportamentos saudáveis, ao nível da alimentação, da gestão das emoções e do controle do stress e da ansiedade, bem como do cumprimento da medicação prescrita. Para vos ajudar a saber como percorrer este caminho, o Programa de Reabilitação Cardíaca tem ao vosso dispor sessões de ensino sobre estes temas, abordados pelos profissionais da nossa equipa. Numa fase inicial, todos os princípios do treino, como a intensidade e a duração, são conduzidos pelo fisioterapeuta, mas é nosso objetivo que, ao longo do tempo, os atletas façam a gestão do seu próprio treino. Durante a sessão, aproveitamos para fazer uma ponte entre o treino realizado de forma supervisionada na unidade e as caminhadas ou utilização de bicicleta estática em contexto domiciliário. Após o treino aeróbio são realizados os alongamentos dos membros inferiores. Estes alongamentos ajudam a devolver aos músculos exercitados a sua forma original e aliviam tensões musculares ou alguma eventual dor que possa ter surgido durante o exercício. Também introduzimos na nossa sessão prática o fortalecimento de diferentes grupos musculares, através do treino de força com várias máquinas ou com materiais mais simples, com pesos e halteres. O treino de força combate a atrofia muscular, aumentando a massa muscular, a sua resistência e a potência.
dando energia para a realização das atividades no dia a dia. O treino de força é também responsável pelo aumento da densidade mineral óssea, fundamental na prevenção de fraturas. De seguida, tal como no treino aeróbio, são realizados os alongamentos dos músculos trabalhados, neste caso, os membros superiores. Ao aproximar-se o fim da sessão de reabilitação cardíaca, é importante diminuir a frequência cardíaca e a tensão arterial e normalizar o padrão e frequência respiratória através de estratégias de abrandamento do ritmo. Desta forma, terminam o exercício com uma sensação de relaxamento e leveza corporal. De seguida, são novamente medidos e registados os sinais vitais. A banda de telemetria é então retirada pela nossa assistente operacional. E o atleta despede-se feliz, porque passou 1 hora do seu dia a tratar de si e do seu coração. Muito obrigada às terapeutas e ao Sérgio, que já vamos ter a oportunidade de dar a palavra. Só antes de passar ao Sérgio, só dois pontos importantes. Novamente, referiram-se, e nunca é mais de voltarmos a repetir, que é preciso que o doente tome a medicação. E realmente tiveram o cuidado, sendo fisioterapeutas, muito bem, de chamar a atenção que é sempre importante manter a medicação. Depois, outra coisa que eu gostava agora de esclarecer antes das perguntas, já agora eu esqueci de dizer no início, mas está a correr em rodapé, podem fazer perguntas no Facebook, nós vamos responder no final. Que é os doentes podem vir assim, mas ali estamos com telemetria, não é? Também já agora explicar um bocadinho o que é telemetria, e depois quando passamos para casa, eu sei que a resposta vai ser, estamos a dar confiança para depois em casa não necessitarem, estarem aqui monitorizados. Talvez a Sofia e depois eu faço outra à Mónica. Pronto, é realmente uma segurança vir ao ginásio e estarem com a telemetria, que é uma simples banda que se coloca no corpo, em cima da pele, e dar-nos o traçado da frequência cardíaca e do ritmo, e pronto, alguma alteração nós conseguimos logo detectar e é um descanso, principalmente quando não os conhecemos bem. Numa fase até mais avançada, às vezes eles levam os seus próprios smartwatches, por exemplo, ou algumas aplicações que lhes dão a frequência cardíaca, e o mesmo depois, em fase de desmame, não é? Quando eles começam a tornar-se cada vez mais autónomos, podem usar esses gadgets, não é? Para controlar a sua frequência cardíaca. Mas, de qualquer maneira, há outra escala que nós falamos, que é a escala de Borg, a escala de 6 a 20, que é fundamental em termos de percepção de esforço. É uma escala que vai na cabeça deles e eles aprendem a memorizá-la muito bem e a compreendê-la, e mesmo quem não tenha nenhum smartwatch ou nenhuma tecnologia que os faça perceber a frequência cardíaca deles, eles sentem-se seguros, porque ao mesmo tempo estão confiantes da sensação de esforço e conseguem conduzir muito melhor o seu treino dessa forma. Muito obrigado. No fundo, eles aprendem, enquanto estão com telemetria, monitorizados, aprendem aquilo que podem fazer lá fora e que lhes dá segurança. Não? Agora, uma pergunta para a Mónica. Nem toda a gente tem um espaldar em casa. Como é que se sugere eles fazerem os alongamentos? Apoio numa cadeira, nas costas de uma cadeira?
Até E já sempre agora também eu reparei que o Sérgio tinha uns pequeninos halteres, não é? Isso pode ser substituído? pode, Acho que nós agora agora estava a ver. até estamos, como estamos numa fase de pandemia, até estamos a fazer sessões por Zoom e muitos dos nossos atletas não têm estes materiais em casa. E o que é que utilizam para fazer os alongamentos? Uma cadeira, agarram-se, a parede, pronto. Não é preciso espaldar, basta simplesmente ter alguma coisa que lhes dê segurança. E depois, os halteres, não tendo halteres, não tendo pesos, substituem com umas garrafas de água, com os pacotes de arroz, temos quem substitua até com, já nos aconteceu com umas latas de cerveja, portanto, tudo é possível, desde que crie algum peso e alguma resistência para trabalhar esta parte muscular tão importante também. Ok, obrigada. Era só para não terem noção que se não tiverem esses equipamentos não podem fazer nada. Então vamos dar a palavra ao Sérgio Fonseca, não é? É o nosso doente convidado hoje, foi ali o ator principal do vídeo, mas ele vai explicar que quando começou não estava assim. E há quanto tempo é que está? Boa noite, Sérgio. Obrigada por ter aceito o convite. Vamos ouvi-lo, então. Antes de mais, eu é que agradeço à doutora Maria José Rebocho este convite endereçado e agradeço desde já também à Associação de Apoio aos Doentes de Insuficiência Cardíaca este tempo para mostrar, para explicar um bocadinho quem sou eu e o que é que aconteceu de julho para cá. Pronto. Eu tenho 54 anos, sou casado, tenho uma filha de 6 anos, moro em Sintra, tenho a formação na área de Física Tecnológica e de Informática, ocupando agora atividades na área de gestão de empresa. E pronto, não fumo há 8 anos, portanto deixei de fumar há 8 anos. Do início do ano de 2020, dado que já estava em casa, comecei a comer melhor. No entanto, não foi suficiente para que eu tivesse um infarto do miocárdio no início de julho. Ou seja, no dia 3 de julho, uma sexta-feira, comecei por me sentir mal disposto e portanto, vomitava e ficava bem e tinha um fim de semana programado para o Algarve, para o Alvor, e assim fui bem, sentia-me bem e fui descendo. Julgando eu que estava bem. Mal sabia eu que já estava a começar a infartar na sexta-feira. No sábado tive um dia tranquilo. Sexta-feira, a seguir ao jantar de sábado, comecei-me a sentir muito mal disposto e aí aproveitei que estava, por incrível, são sortes do destino também. Portanto, eu fiquei na unidade hoteleira, mesmo ao lado do Hospital Particular do Algarve no Alvor. É uma unidade dos Lusíadas. E, portanto, fui a pé, até inclusive fui a pé com a minha mulher. Com estas restrições todas da pandemia e do Covid, entrei sozinho e queixava-me, efetivamente, do estômago. E pronto, por despistagem do médico que estava de urgência, até posso dizer um médico novo, relativamente, um jovem, que olhou para mim e disse: não, isto não parece que seja só estômago, vamos fazer um eletrocardiograma. Ora, assim que acaba de fazer o eletrocardiograma, tenho não sei quantos médicos, não sei quantos enfermeiros de minha volta, fui conduzido para o bloco operatório, onde me fizeram cateterismo, seja pelo braço, seja pela perna, e tentaram fazer, portanto, a limpeza das artérias, não o tendo conseguido. Dado que estava um bocado numa situação muito complicada, decidiram fazer a minha evacuação para o Hospital de Santa Cruz. Calhou ser o fim de semana e então havia vaga, e estas histórias todas da pandemia, isto foi um bocado complicado pelo que eu me apercebi. Estive sempre consciente, resta dizer que sempre estive consciente, com umas dores que eu não consigo sequer, pronto, são de tal maneira dores que
só por quem passa por elas é que percebe o que é que eu estou a dizer, e que acabei por ser teletransportado para Santa Cruz, onde fiquei 15 dias entre a unidade de cuidados intensivos, o UNICOR, e a enfermaria, onde efetivamente garantiram a minha vida. E, no fundo, estava aqui numa situação se seria ou não passível de ser operado novamente, de haver mesmo uma cirurgia ao coração, e não, dado que foi muito grave a zona onde foi, eu fiquei com, portanto, uma parte não está irrigada, irrigação incompleta, como dizia o Dr. Miguel, e que acabei por avançar para uma outra digamos, etapa da minha terapia, que seria mais à base de fármacos, à base de medicamentos. Ora, eu saí do hospital, portanto, como disse, em meados de julho, tinha, portanto, na altura foram identificados os chamados trombos apicais e uma pericardite muito grande, os trombos apicais na consequência do infarto, e eu tinha sido logo indicado para fazer reabilitação no Hospital Santa Cruz. Ora, só poderia começar a fazer essa reabilitação após a estabilização do meu coração, que aconteceu, vai acontecer em setembro, e iniciei, portanto, o meu programa de reabilitação cardíaca de longa duração, portanto, as tais 72 sessões que falou o Dr. Miguel, portanto, dado que a minha situação é uma situação um bocadinho mais complicada, mais grave, portanto, fui logo indicado para mais longa duração, ou seja, com avaliações regulares de 2 em 2 meses, e tendo logo feito uma avaliação inicial, uma prova de esforço, que eu costumo dizer que é uma prova de esforço da NASA, portanto, com a máscara para se ver os níveis de oxigênio, portanto, e depois, digo-lhe muito sinceramente, Dr. José Rebouças, a evolução técnica é de tal maneira enorme, que eu, olhando para o final do resultado, uma prova de esforço da unidade, com tantos dados, com tanta informação, eu fiquei muito surpreendido, e muito bem de ser surpreendido, muito pela positiva, e na altura foi-me dado pela doutora Ana Idurazo, que penso que é um abraço direito e um abraço esquerdo do Dr. Miguel Mendes para na unidade de reabilitação cardíaca, que, portanto, foi na altura dado o valor de 58% de capacidade cardíaca. Portanto, eu comecei o programa de reabilitação com 58%. Entretanto, comecei o programa, e o programa é completíssimo, posso dizer. Tive já aulas de nutricionismo, apoio psiquiatra e apoio também da senhora enfermeira La Salete, portanto, esse apoio de enfermagem, e também as sessões de formação do Dr. Miguel Mendes, Dr. Luís Moreno, Dr. Ana Idurazo, e, portanto, toda esta parte da formação, que não podendo ser presencial, tem sido uma formação online, portanto, por Zoom, por plataformas, e depois o essencial da reabilitação são estas duas senhoras, a Sofia Santos, a Mónica Neto, com um especial carinho que eu tenho pela Albertina, que é a assistente operacional que nos dá, que é fantástica, que está sempre a limpar o ginásio de cima a baixo, e está sempre muito preocupada em que nós tenhamos sempre sejamos sempre bem atendidos e bem carinhados no ginásio. E o processo de reabilitação começou inicialmente com 3 sessões por semana. Atualmente estou já nas 2 sessões por semana, e com este fantástico apoio da Sofia e da Mónica, que, para além de serem fisioterapeutas e estarem preocupadas com o nosso físico, também são um bocadinho nossos padres,
que nos ouvem bastante e que dão-nos este apoio regular também e dão-nos aquilo que a Mónica e a Sofia já disseram, esta confiança, que o Dr. Luís José Rebouças também já reforçou, esta confiança que nos passa para nós, porque eu vou ser muito franco, eu sinto-me muito bem quando vou às sessões no ginásio. Agora ultimamente não tem podido ser por causa do Covid e das restrições que o hospital tem tido, a confiança que eu tenho tido é fantástica. Agora, Dr. Luís José, ajuda muito aqui muita coisa. Eu fui atleta, pratiquei remo quando era jovem, tive uma boa formação, digamos, física e de educação física até aos meus 30 anos, 34, sensivelmente, e confesso que depois o sedentarismo e toda a outra componente associada à parte profissional acaba sempre por nos condicionar um bocadinho e depois acabamos por desligar-nos um bocadinho do exercício físico. Mas eu penso que isso também tem sido marcante, porque eu tenho... o corpo lembra-se um bocado por aí. E eu tenho sentido gradualmente uma evolução muito positiva. Tanto que essa evolução positiva confirmou-se na prova de esforço, a tal prova de esforço da NASA, em janeiro, em que os 58% de capacidade cardíaca passaram para 79%. Fiquei muito contente, até porque o infarto, como disse, o infarto agudo do miocárdio foi muito grave e aliás, tem estado um bocado condicionado no regresso ao trabalho, mas com e vou continuar com este esforço e efetivamente, se há coisa que eu gosto de ser e de passar essa mensagem a todas as pessoas que falam comigo sobre esta situação, é a determinação. Nós temos que ser determinados. Como qualquer coisa na nossa vida, seja no casamento, seja com os amigos, seja com a família, seja com os filhos, temos que ser determinados, temos que ter objetivos perfeitamente bem consolidados. E eu, assim que me apercebi que a minha vida ia mudar radicalmente, vou ser franco, também tive, para o bem e para o mal, tive também aqui uma situação que me ajudou a esclarecer isto tudo um bocadinho mais, foi o meu irmão. O meu irmão também teve um infarto aqui há uns tempos atrás, portanto, tem 2 stents, ele teve a vascularização completa, ou seja, tem tudo bem irrigado, o coração está bem irrigado, só que isto já é de família, o meu avô também teve, o pai por fora, o meu bisavô por fora, isto acaba por ser também um bocado genético e há coisas que nós não podemos fugir, mas quem é que vai à frente ele me 2 vezes e o meu irmão tem sido incansável em dar-me todo o seu apoio e a dar também os grandes conselhos. Claro que por trás de um grande homem, que eu tenho quase 1,90 m, tenho uma grande mulher fantástica que me tem dado um apoio, e minha filha fantásticas também. Acho que é muito importante também haver aqui um bom ambiente para que haja aqui uma boa projeção destes novos objetivos que eu tenho na minha vida, que é basicamente abraçar esta nova condição. Dizia muito bem aqui numa das sessões de formações do Dr. Miguel, alguém perguntava ao Dr. Miguel Mendes que, então, mas nós somos doentes? E o Dr. Miguel respondeu, sim, são doentes, insuficiência, pronto, têm a vossa insuficiência cardíaca, mas vocês foram recauchutados e agora vão para a frente, portanto, ainda vão ter muitos anos de vida, agora depende muito de cada um e a título individual, seja com a parte farmacológica, portanto, seja tomar os medicamentos que nos são, eu estou a tomar 8 medicamentos, tenho tudo, programo sempre à semana, tenho até aquelas caixinhas com organizadores, estabeleci essa tarefa à quinta-feira, portanto amanhã lá terei eu a cortar e a meter os respectivos comprimidos no local certo, e depois a alimentação, essencialíssima a alimentação,
com pouco sal. Percebi que é o sódio que é inimigo do nosso coração. Portanto, se bem que em 10 gramas de sal, só 4 gramas é que são de sódio. Portanto, mas há estas proporções todas que tenho vindo gradualmente a aprender, e uma pessoa aprende bastante com a parte do nutricionismo e desmistifica um conjunto de coisas, mas claro, a gordura saturada, evitar ao máximo. Há aqui um conjunto de coisas que são depois fornecidas nas sessões de formação que têm sido essenciais para educar novamente a minha alimentação e a minha abordagem sobre tudo. O que é que eu queria dizer mais? Em termos práticos, estou na fase 2, ou seja, ainda não passei para a fase 3, que é depois da parte da manutenção. Estarei a terminar a fase 2, mais umas sessões para a frente. Irei fazer uma nova avaliação agora em março, uma nova prova de esforço, e que espero eu que ainda seja mais positiva que a de janeiro, até porque me sinto mais capacitado cada vez mais. Claro que a medicação condiciona-me muito, ainda tenho algumas tonturas. Já para a Sofia e para a Mónica já não é novidade nenhuma, olham sempre para nós um bocadinho como se nós andássemos também um bocadinho no carrossel, mas ainda há aqui um clima de habituação. Portanto, ainda não passou um ano que tive este episódio, mas uma coisa é certa, acho que é essencial fazer-se atividade física controlada, como estou a fazer. Acho que é importantíssimo. Sinto para além da parte psicológica da questão, é mais a parte física, e eu sinto cada vez mais, sinto mais forte, mais robusto. Nunca irei ser o Sérgio antes do infarto, até porque eu não quero ser, porque era mais gordinho. Portanto, com esta brincadeira toda já perdi 16 quilos, o que é ótimo. Ainda me falta perder mais um bocadinho, porque estava efetivamente um bocadinho gordo. Gordo é a expressão, portanto, estava mesmo anafadinho. E no entanto, este objetivo continua presente, ou seja, perder mais peso, ter uma alimentação, continuar com a alimentação saudável, a medicação e o exercício físico, e a continuidade do exercício físico. E acho que é importantíssimo esta mensagem que eu quero passar, é ter um objetivo. Cada caso é um caso, eu já percebi, até porque com os meus companheiros de ginásio, somos sempre 2, 3 no ginásio, não podemos passar mais disso por causa da pandemia. Eu verifico também nos meus companheiros de ginásio que cada caso é um caso. E, portanto, cada pessoa também tem que ter os seus próprios objetivos. Eu já percebi que isto tem que ser assim. O que é que eu queria dizer mais? Eu também, José Ramos, eu vou aproveitar para, de forma pública, fazer um agradecimento muito especial a todo o Hospital Santa Cruz, que tem sido... eu tenho uma gratidão eterna, seja desde os primeiros momentos no Unicor, na enfermaria, todos os médicos, o meu próprio médico, do Pedro Lopes, que me tem acompanhado neste processo todo, a doutora Ana Idoraço, a Sofia Santos, a Mónica Neto, a Albertina, foram sempre fantásticas. Não posso esquecer da enfermeira-chefe Rojão, que está no 4º piso, a minha querida amiga enfermeira Patrícia, que é fantástica, Patrícia Amaral, e eu vou ser muito franco, seguir estruturalmente, integralmente o que nos é dito e o que nos é proposto que nós façamos. Só isso garante perfeitamente a estabilidade e um futuro mais risonho, como diz o doutor Miguel Mendes, que como é que ele diz que é da vida, né? Damos anos à vida e vida aos anos. E tem que ser, porque tenho 54 anos, tenho uma filha de 6 anos, quero vê-la crescer, quero ainda estar com os meus amigos, gosto de ter os meus grandes amigos, tenho tido um apoio incondicional de todos, de uma forma geral, seja dos meus colegas de curso de Física e de Engenharia de Informática, e seja dos meus amigalhaços dos jantares,
Os meus amigos de infância têm sido muito, muito essenciais também neste esforço, e me têm dado uma grande força mesmo. E a família, graças a Deus, tenho uma família que me ajuda imenso. Portanto, penso que com este relato, penso ter transmitido a minha experiência e mais uma vez digo, temos uns fantásticos médicos, fantásticos enfermeiros, fantásticos fisioterapeutas, fantásticos auxiliares, nutricionistas, fantásticos, não tem razão de queixa alguma, desde o Algarve, INEM e agora o Hospital Santa Cruz. Pronto. Obrigada, Sérgio. Deu aqui uma fantástica explicação de tudo o que está a passar. Estou a ouvir a minha voz em off. Algum problema se passa? Não, já deixou. Ok, obrigada mais uma vez. Há aqui várias... tem aqui muitos parabéns. Tem aqui muita gente a dar-lhes parabéns. Eu dizer que tem muita força e a dar-lhe mais força. Aqui, mais do que perguntas, há muita gente a dar-lhe força. Há aqui algo que eu não vou deixar de referir, acho que é importante para quem nos está a ouvir. O Sérgio cometeu um grande erro, ou dois talvez, não se estava a sentir bem, resolveu ir para fazer uma viagem, mas aquele maior foi ir a pé, não é? A grande recomendação é, quando tem a suspeita de algo grave, algo que vos possa sugerir um infarto de miocárdio, chamem o 112, porque além de irem melhor, vão acompanhados, vão diretamente, entram na via verde, porque eles logo fazem um eletrocardiograma, e portanto o diagnóstico isto é para todos. Não tenham receio por causa do Covid. Eu aproveito todos os webinars para dizer isto. Não é só os doentes com suspeita de infarto de miocárdio, é os doentes também com suspeita de AVC, portanto ficam sem falar ou ficam com o braço sem o mexer. Lembrem-se que há vias verdes, chamando o 112, vão diretamente, levam um circuito próprio, têm pessoal especializado e treinado à vossa espera para tentarem evitar, neste caso, o que aconteceu ao Sérgio, que foi um infarto. Quer dizer, já não era possível, a desobstrução já não acabava por funcionar, porque o músculo cardíaco já estava morto, não é? Porque não tinha circulação. E, portanto, isso é fundamental. Não estou a dizer que toda a gente erra, não é? Estou a chamar a atenção para que isso não seja o exemplo de ir ao pé ou uma força da natureza que está a fazer um infarto e não consegue ir a pé até ao... Não conte isso como algo de bom. Tenho que dizer que foi um erro. Foi um erro. Depois, ele falou de todos os aspectos, tudo o que é estilos de vida saudável, tudo o que ele já tinha perdido com o sedentarismo, que infelizmente também a pandemia vem agravar. Também falou no fator genético. Quando eu comecei a cardiologia, dizíamos, podemos mudar todos os fatores de risco, que é a alimentação, a falta de exercício, o tabagismo, mas não podemos mudar que é os nossos pais, não é? Já nascemos com alguns fatores genéticos, mas isso só é mais importante passar a mensagem de que têm que evitar os outros fatores de risco. Já têm portanto, têm que cortar com os outros. Antes de passar às perguntas que temos aqui, não sei se os terapeutas querem fazer algum comentário sobre o testemunho do Sérgio. Não, tem sido realmente um prazer muito grande que o Sérgio seja nosso atleta, não é? Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas nós temos a vantagem de ter uma profissão muito bonita porque trabalhamos com pessoas, tratamos efetivamente pessoas, não patologias, atenção, nós tratamos pessoas, porque cada caso é um caso, e há uns que realmente nos ficam no coração e dão-nos um gosto muito grande. Estou a ver aqui os comentários, realmente o Sérgio tem super apoio e é uma pessoa muito especial, por isso nós estamos contentes por tê-lo connosco. Obrigado. Ok, então, e o Dr. Miguel também quer fazer algum comentário antes de passar às perguntas? Eu acho que ia só estragar,
Eu acho que ia só estragar aquilo que o Sérgio disse. O Sérgio passou a mensagem toda em nome pessoal, em primeira mão para toda a gente. É um testemunho fantástico, corretíssimo e portanto, que de alguma maneira nos anima a todos para viver a doença desta maneira. Ninguém gosta de ser doente, mas apesar de tudo conseguimos ter felicidade dentro da situação adversa e conseguimos, eu também costumo dizer isto muito aos doentes, que primeiro agora, depois do infarto, se fizerem as coisas como nós recomendamos, estão mais saudáveis do que antes. Depois realmente vão ter mais vida, vão ter outra qualidade. Aqui o grande problema é se nós voltamos a entrar na mesma roda viva em que andávamos antes e vamos voltar a querer ser a pessoa que antigamente, portanto, envolvida no trabalho, nesta guerra do dia-a-dia e, portanto, efetivamente alguma coisa tem que mudar, porque isto tem que ser o trabalho para o homem, não o homem para o trabalho. Acho que isto é de uma encíclica de um Papa, mas hoje estamos aqui um bocadinho religiosos. Acho que foi o Sérgio que trouxe esta dimensão para aqui. Mas não há dúvida nenhuma. Se nós nos centrarmos, portanto, se o centro da nossa vida for efetivamente o trabalho, nunca chega. As horas nunca são suficientes. A correria, o stress nunca chega. Os objetivos de faturar, de contactos, etc., nunca são suficientes. E às 2x3 nós estamos numa trituradora. E, portanto, é evidente que temos que ganhar dinheiro para a nossa família, para nós próprios. Temos que ter, enfim, dependemos sempre de algumas coisas. Mas, provavelmente não precisávamos tanto, mas seja como for, portanto, isso depois é um limite pessoal. Agora, o que é verdade é que nós temos que nos defender e temos que marcar linhas vermelhas em termos de dizer, não, eu não posso dispensar X tempo por semana para a atividade física. Eu não posso deixar de me alimentar de uma maneira correta. Eu não posso deixar de parar para refletir um bocadinho no meu dia-a-dia. Pronto, este género de coisas é mudar uma vida. E pronto, o Sérgio e muitos doentes que tiveram uma experiência muito intensa compreendem isto muito bem e assumem isto muito bem. Algumas pessoas não têm o acidente cardíaco de uma forma tão dramática e desvalorizam muito. E pronto, depois vem uma fatura. Mais rápida e mais forte, porque se volta tudo ao mesmo. E portanto é evidente que isto é uma doença da civilização, da genética, e portanto que é preciso contrariar absolutamente. Obrigada. Vamos passar aqui às perguntas que temos da assistência. Aqui, se o nosso técnico puder colocar, a Ricardina Pereira, não sei se pode colocar duas em simultâneo, se puder, coloque também a do Paulo Ribeiro, são muito semelhantes. Não, tu vou ler as. Não está, o nosso técnico não está a conseguir pôr, com certeza. Portanto, a pergunta é, um deles diz, o meu coração tem 39, e depois o outro diz, e o meu tem 32 e tem um CDI. Eu posso, para não estar a sobrecarregar o Dr. Miguel, tenho uma data de perguntas para ele, eu posso responder. O que quero dizer com isso... obrigada ao nosso técnico. O que quero dizer com isso é em percentagem da contração, da força que o coração tem. Não fazem assim muitas perguntas, é só comentários, é só como toda a assistência está a ver estas perguntas para explicar um pouco o que é que isso quer dizer. Claro que o 32 é pior que o 39, como é evidente, e portanto isso significa com certeza algum grau de insuficiência cardíaca, mas com aquela toda a parafernália que o Dr. Miguel falou, da terapêutica e todos os outros, a alimentação, estilos de vida saudável e a reabilitação cardíaca, vai sobreviver muitos anos e com qualidade de vida. Uma pergunta que eu também
peço para juntar José Lázaro e depois também Joaquim Dias e a Maria Manuel. Fazem perguntas sobre se há centros de reabilitação. Eu estou a pedir 3 ao mesmo tempo e o nosso técnico está com dificuldade. Um pergunta se há um local em Aveiro, o outro pergunta no Porto, o outro pergunta na Zona Oeste. Só o Dr. Miguel pode responder se Na por acaso zona, cabe. qual é a Oeste. outra? Oeste. É Aveiro, Porto sim. e Oeste. Portanto, Aveiro não, Porto muitos e bons, os melhores e os de maior dimensão e mais numerosos do país são na zona do Porto, e na zona oeste, na área do Oeste, só há em Leiria. No Hospital de Leiria há um centro. Ok. Depois, já agora, uma pergunta pode ser agora para a Sofia Santos, da Ana Marquilhas. Nosso técnico peço para colocar a pergunta. Vou aqui procurar alguma destas todas. Aqui está. Qual foi a diferença de fazer reabilitação cardíaca em casa? Eu até penso que essa pergunta, Sara, era mais para o Sérgio. Peço desculpa, mas eu tinha a sensação que ele tem de fazer a reabilitação em casa, acho eu, mas posso responder do nosso ponto de vista. Não, Sofia, eu tinha posto aqui um S e é Sérgio, claro que é. Peço desculpa, Sofia. Faz mal. É simples. A reabilitação cardíaca em casa começa logo no dia em que nós saímos do hospital e chegamos a casa. Foi logo, como foi dito, logo para começar a fazer as caminhadas. Começar a andar, no primeiro dia anda 5 minutos, no segundo dia já se anda 6, 7, por aí fora. E depois, assim que eu entrei na reabilitação cardíaca propriamente dita, achei cada vez mais importante caminhar, andar. Acho que é essencial. Nada de correrias, nada de grandes esforços e fazer depois os tais exercícios que a Sofia e a Mónica têm que passar, eu gradualmente estou interiorizando, que são exercícios muito vocacionados para a nossa condição. E são exercícios, ou seja, de força, de ir capacitando. E agora, esta é muito importante passar sempre, eu vou sempre franco, é muito importante passar sempre por alguém tão experiente como a Sofia, como a Mónica. É muito importante, porquê? Porque vai-nos criar uma metodologia, como dizia muito bem o Dr. Miguel Mendes, que é a parte de grupo que passa, fica para nós, e depois aquilo que eu tenho vindo a sentir é a necessidade mesmo de não fazer muita coisa individualmente, mas começar a ir ao ginásio, e vou seguramente considerar uma das hipóteses que o Hospital Santa Cruz considera, em termos de protocolo, seja o estado universitário, que estou mais inclinado, porque é relativamente mais perto da minha casa, e que vou necessitar de nada, desculpe, o Estádio de Jamor, portanto, a Faculdade de Ciências e que, no fundo, é muito importante também sentir que há alguém que vai olhando para nós e que nós podemos também ir perguntando e obtendo respostas. Isto é muito importante e eu sinto, e sinto mesmo, porque isto é uma nova condição, e sinto a necessidade permanente de acordo com a evolução que estou a ter, sinto a necessidade permanente de deixar tudo esclarecido. Porque para evitar a tal, como eu costumo dizer, a tal sombra que inicialmente estava por cima de mim e que agora tem vindo claramente a dissipar, e que é a sombra do regresso do infarto, do regresso de um problema cardíaco, não é? Isto, uma pessoa vive constantemente com isto. No início, nos primeiros meses, foi um bocado difícil não deixar de pensar nisso. E, portanto, a parte da reabilitação, esta capacitação física que uma pessoa vai tendo, é muito importante fazê-la individualmente em casa, claro que sim, mas tendo também a tal ligação com alguém após a parte do treino na unidade de reabilitação cardíaca, ter alguém com essa capacidade
e que nos procura orientar e esclarecer as diferentes dúvidas que uma pessoa tem. Seja, tenho uma dor nas costas, tenho uma dor nas pernas, tenho o que é isto, não é? Pronto. E tentar logo desmistificar tudo e esclarecer logo tudo. Pronto. Ok, obrigada. Uma pergunta para o Dr. Miguel Mendes, António Valverde, mas essa posso ir lendo aqui. Os pacientes com amiloidose estão incluídos entre os pacientes citados pelo doutor? Portanto, com amiloidose cardíaca, sim. Portanto, são sempre bem-vindos, porque realmente tudo o que seja, o músculo periférico precisa sempre de treino. E portanto, se pudermos melhorá-los, recuperá-los, na generalidade a pessoa vai se sentir bem e vai melhorar efetivamente bastante. Nós precisamos de 4 coisas fundamentais, que é bons pulmões, bom coração, bons músculos e um sangue também que seja capaz de transportar o oxigênio e devolver ao ar o anidrido carbónico. E, portanto, se aqui uma destas peças desta roda dentada não está em bom funcionamento, se nós otimizarmos as outras, vamos conseguir ter um rendimento muito perto do normal. E, portanto, tudo o que pudermos fazer para que isto seja melhorável, estamos a conseguir um melhor resultado. O que eu digo é que, e gostava de dizer, não disse isto ainda, que é uma coisa que eu costumo dizer, o que é mortal é o sedentarismo, o exercício não é mortal. Portanto, é talvez dramático demais, mas é verdade. Não, é grande diferença nos últimos anos, não é? O Dr. Miguel é bastante mais do que eu, mas ainda se deve lembrar que o infarto ficava em repouso uns dias, não é? Muito tempo. 3 semanas quando eu comecei, há 40 anos. Eu até me lembro quando eu comecei a cardiologia, que havia uma unidade em França, tinham descoberto que davam muito, os doentes ficavam muito sem stress a fazer tricô, e tinham-lhes ensinado a fazer tricô. Isto ser contado no Hospital de Santa Maria como uma coisa. Eu queria dizer que ficavam quietos, sentados, não é? Pronto. Outra pergunta para o Dr. Miguel, Nuno Miguel Matos. Como já referi, tive um infarto de miocárdio com implantes, um stent. Isto quer dizer que pertence a um grupo de pessoas chamadas com insuficiência cardíaca? Eu acho que quem respondeu já isto até foi o Sérgio, mas Dr. Miguel, tem aí a pergunta? Não necessariamente. Portanto, o que se passa é que depende da dimensão do infarto, da lesão que foi causada pela oclusão das artérias. E, portanto, se a lesão for pequena, a redução do volume que é lançado na circulação a cada minuto acaba por ser suficiente e quase não se notar em termos de déficit para os órgãos de circulação. Só sendo um infarto muito significativo, como muito extenso ou extenso, é que já poderemos poder falar em insuficiência cardíaca. Enfim, o paradigma do doente com insuficiência cardíaca é o doente, como eu mostrei ali, que se cansa, está cansado, ou o doente que tem falta de ar. Claro que todos nós, e se virem um grande atleta, um fantástico atleta, quando ele corta a meta está cansadíssimo, está exausto mesmo, alguns têm que se atirar para o chão. Portanto, o cansaço existe sempre. Agora a questão é qual é o nível de esforço que é tolerado. E, portanto, é este treino, é esta melhoria. Portanto, e deixem-me agora pôr aqui uma bucha. Quando o Sérgio há bocadinho disse eu estava a 58%, era da capacidade prevista para a idade. E, portanto, ele deu um salto de 21%. Portanto, agora já estamos com 79% e esperemos que ainda vamos conseguir ampliar isto portanto, e melhorá-lo. Portanto, aqui compara-se com a capacidade física do indivíduo normal. E muitos doentes com infarto têm uma capacidade física normal. Portanto, não se podem dizer que têm insuficiência cardíaca. Agora deixem-me dizer, se escaparam sem insuficiência cardíaca ao primeiro infarto, no segundo
quase certeza que não vão escapar sem insuficiência cardíaca, porque se vão somando lesões. E, portanto, não quero assustar ninguém, não são horas para isso. Espero que durmam todos bem. Mas façam o favor de tomar cuidado convosco, porque nós não somos como os gatos, não temos 7 vidas. E, portanto, se tivermos o benefício de fintar a morte, a sorte, uma vez, não sei, 7 não vão ser. Deixem-me deixar esta mensagem. Aqui, isto não é uma pergunta, mas é só um comentário da Banda Pinto, que agradece ao Sérgio e que vai já transmitir ao marido, porque infelizmente ele está a passar por algo parecido e ele devia estar a assistir a esta sessão, mas já agora, senhora Banda Pinto, isto vai ficar disponível no YouTube e no Facebook, e depois vamos fazer pequenos vídeos, portanto, pode facilmente mostrar ao marido. Vou dar esta pergunta à Mónica Neto, a fisioterapeuta, Fátima Marques. Na equipa multidisciplinar no ginásio não fazem parte enfermeiros de reabilitação com a experiência de cardiologia? É uma pergunta. Não seria uma mais-valia? Eu acho que a Mónica respondeu. Nesta altura, a nossa equipa de reabilitação cardíaca, pronto, temos os nossos médicos cardiologistas, eu e a Sofia somos as fisioterapeutas que estamos no ginásio e somos responsáveis por esta parte do exercício e do exercício nestes doentes com insuficiência cardíaca, nestes doentes cardíacos, e temos também uma enfermeira connosco que faz a ponte entre o doente e o médico cardiologista, que dá apoio aos doentes, aos atletas, como nós dizemos, na parte da medicação e em dúvidas que eles têm pontualmente, que os ajuda na parte também, e que nos ajuda na parte da composição corporal, que os pesa, que lhes mede o perímetro abdominal. Nesta altura não temos enfermeiros de reabilitação a trabalhar connosco na nossa equipa. Deixem-me só juntar que seriam bem-vindos, que o hospital procura para nos oferecer um enfermeiro de reabilitação para colaborar, mas até ao momento ainda não foi possível. Depois estão todos a trabalhar, talvez, como enfermeiros de cabeceira, não é? Deixem-me só reforçar aqui. Eu não sinto nenhuma falta de apoio, muito pelo contrário. Efetivamente, a Sofia e a Mónica estão sempre presentes, a Albertina também, mas sinto sempre, se houver alguma coisa, há um médico ali ao pé. Volta ou não volta, há visitas no ginásio dos médicos, ficam lá, os internos, a própria doutora Ana Idoraço aparece, portanto não sinto nenhuma falta de apoio, muito pelo contrário. E claro, a enfermeira La Salete vai fazendo sempre as suas visitas regulares, mas não sinto total falta de apoio, até porque depois temos, mais uma vez reforço, o apoio que o Dr. Miguel vai dando e os colegas nas ações de formação, portanto, nos esclarecimentos, e acho que é muito importante, e é verdade aquilo que o Dr. Miguel Mendes disse há bocado, sobre ouvir os exemplos e os problemas que as outras pessoas têm. Muitas das vezes passa-nos pela cabeça, mas não achamos que seja suficiente para perguntar, e acabamos por ouvir essa mesma pergunta, e é muito importante também estas ações de formação e que tem-me ajudado também muitíssimo mesmo. E acho que é importante reforçar que não sinto necessidade, vou ser franco, Dr. Miguel, não sinto necessidade nenhuma de uma enfermeira com algo específico sobre reabilitação. Eu, pessoalmente, não tenho sentido essa necessidade. Estou, efetivamente, sempre rodeado. Claro, eu acho que pronto, as equipas, olha, é como a circulação, vamos nos compensando uns aos outros. Agora, aquilo que está previsto em documentos oficiais é que hajam enfermeiros de reabilitação e não um enfermeiro regular. Ou pelo menos que
que o prioritário seja o da reabilitação. Depois, no nosso caso, temos tido a enfermeira Salete, entre a enfermeira Salete e as nossas fisioterapeutas, temos conseguido ocupar, vá lá, o lugar desse enfermeiro de reabilitação, não se notando muita falta. Mas, aquilo que está definido a nível nacional é que, idealmente, deve haver um enfermeiro de reabilitação. Ok, penso que estamos, já passamos 20 minutos da hora. Só vou pôr aqui mais uma questão para o Dr. Miguel. A Celine Carvalho, uma pessoa que foi operada uma cardiopatia hipertrófica obstrutiva genética, poderá vir a sofrer do mesmo? Ponto de interrogação. O músculo poderá voltar a aumentar? Se sim, o que poderá provocar este aumento? É a última pergunta para o Dr. Miguel. E outra. Portanto, vamos dizer, é assim, a miocardiopatia hipertrófica, portanto, é uma doença que tem muitas manifestações, muitas expressões, há casos muito diferentes. Normalmente a cirurgia, quando acontece, só vai corrigir uma parte da hipertrofia. Normalmente só se reduz a espessura do septo. Normalmente não volta a crescer a ponto de precisar de outro, de uma repetição da cirurgia. Agora, a doença está lá, a doença continuará lá e, portanto, talvez menos expressiva, menos carregada, mas lá está, é sempre necessário tomar a medicação e manter vigilância, porque é uma doença que até pode evoluir de outras maneiras e, portanto, não pode ser abandonado. Lá, os cirurgiões às vezes gostam de dizer às pessoas que estão curados, não é só os cardíacos. Quando há uma intervenção cirúrgica, os cirurgiões dizem sempre, olha, está curado, pronto, esteja à vontade. E isso nem sempre é verdade e, portanto, a doença está minimizada, fica mais controlável, mas há todo um caminho para continuar a percorrer a seguir. Muito obrigada. Eu acho que vamos terminar. Eu só aqui, praticamente é um comentário de uma doente, Maria José Nunes, que eu sei exatamente quem é. Ela diz, boa noite, parabéns, pois o tema, principalmente a equipa de reabilitação, principalmente a equipa de reabilitação cardíaca do Hospital de Santa Cruz, agora já é mais fácil ler aqui. Sou transplantada cardíaca em fevereiro de 2010, a unidade de reabilitação ainda não tinha aberto, abriu em 2016, se a minha memória não me falha, onde posso dizer que tive toda a ajuda necessária e existente, onde o meu principal objetivo era voltar a andar e consegui, mas sem dúvida com um programa deste género provavelmente seria diferente. Continuem, pois, pois todos os dias alguém como eu precisam de vós. Portanto, eu acho que com esta mensagem eu agradeço a todos os que nos ouviram, eu tentei que respondêssemos a todas as perguntas, talvez costuma-me sempre passar uma ou outra, é difícil estar com atenção ao ecrã e atenção às perguntas. Qualquer dos modos, obrigado a todos os que tiveram a paciência de nos estar a ouvir e, mais uma vez, agradeço a todos os intervenientes e posso já divulgar que, pelo menos no fim de março, vamos tentar fazer outro webinar com outro tema relacionado com os doentes de insuficiência cardíaca. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite também. Boa noite. Por ter connosco. Obrigado.